Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e, em parceria com a Editora Globo, eu vou falar de dois romances. Um é a continuação do outro e ambos foram escritos pela Fanny Flagg. E eu estou falando de Tomates Verdes Fritos, bem conhecido por causa da adaptação que concorreu ao Oscar, e O Incrível Garoto da Parada do Apito, que foi lançado esse ano. Então vamos fazer um breve resumo e uma breve análise de Tomates Verdes Fritos, e depois um breve resumo e uma breve análise de O Incrível Garoto da Parada do Apito, e depois falar um pouquinho dessas duas edições. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Tomates Verdes Fritos. Aqui a gente vai acompanhar uma narrativa intercalada entre passado e o presente, ou seja, o período contemporâneo que a Fanny Flagg escreve esse título, que é 1987. Então a gente vai acompanhar a década de 30 até 1980. A narrativa conta com a Evelyn, que é uma mulher de meia idade, casada, muito mal, com uma sogra internada num asilo. Então ela vai visitar essa sogra e conhece uma senhorinha muito simpática que não cala a boca, que é a Nini, a Virginia Thurgood. E a Nini começa a contar uma narrativa para ela a respeito de duas mulheres, que é a Edith e a Ruth, que abrem um café na Parada do Apito. E de repente ela diz: eu não faço ideia como alguém achou que ela matou aquele homem. Então a Evelyn: quê? Como assim? Matou quem? Curiosa e fofoqueira que nem a gente que é leitor, a Evelyn vai descobrindo o que aconteceu no passado da Parada do Apito, principalmente nesse café, a relação entre essas duas mulheres, e também vai desbravando pouco a pouco o seu presente. Por que o casamento vai tão mal e ela anda tão insatisfeita consigo mesma? No decorrer dessas páginas, a gente vai acompanhar diferentes mulheres com diferentes idades e diferentes forças, fazendo a análise de Tomates Verdes Fritos. Mas antes de começar a fazer essa análise, eu quero explicar porque junho é o mês LGBT, é o mês do orgulho LGBT. E isso se deve, sobretudo, porque em Nova York, em 1969, ou mais especificamente em 28 de junho de 1969, houve uma revolta popular por causa de uma batida policial em um bar que era o único bar LGBT da época, que é o Stonewall Inn. Então a revolta ficou conhecida como a Revolta de Stonewall. E essa revolta se deu sobretudo porque em 1962 a homossexualidade tinha deixado de ser crime. Então, como 7 anos depois ia ter uma batida policial em um bar sem motivo aparente. E aí a comunidade LGBT se levantou revoltada, e com toda razão, contra os policiais. E é por isso que a gente tem o mês do orgulho LGBT sendo em junho, por causa desse acontecimento. E vale destacar que o livro da Fanny Flagg, Tomates Verdes Fritos, o café administrado pela Edith e a Ruth, que são o casal lésbico desse romance, foi inaugurado em junho de 1929, que seria 40 anos antes. E assim eu posso começar a falar de Tomates Verdes Fritos. Esse é um romance intercalado entre a década de 30, começando lá em meados de 20, até 1986. Esse romance foi publicado em 1987, então, basicamente, é desde o passado até o período contemporâneo da Fanny Flagg. Então, essa é a primeira informação que eu quero trazer para vocês. E com isso, quero dizer que ela vai pegar vários momentos históricos importantes e traçar nesse romance. E isso vai da crise de 29, Segunda Guerra Mundial, até o período em que a Evelyn e a Nini começam a conversar. Falando dos períodos históricos mais importantes aqui, a gente primeiro tem que destacar a espacialidade do romance, e ele se passa no Alabama, ou seja, sudeste dos Estados Unidos. E para quem não sabe, no sul dos Estados Unidos a gente tem problemas seríssimos em relação à questão racial. Mas vamos explicar por quê. Primeiro de tudo, a gente tinha nos Estados Unidos colônias do sul e colônias do norte. Essas 13 colônias elas eram divididas em partes industrializadas e em partes latifundiárias. O sul era latifundiário, então basicamente a escravidão era muito mais violenta. Então o sul dos Estados Unidos em si tem problemas raciais muito mais complicados, inclusive até hoje. E vale destacar que a Ku Klux Klan, que é o grupo de nazistas, racistas, escrotíssimos, que a gente tem inclusive até hoje, que é o cara branco que veste aquela coisa branca na cabeça e vai fazer, entre aspas, justiças com as suas próprias mãos, mostrando que o negro não é bom como o branco, enfim. A ideologia bem bizarra dos Ku Klux Klan
Basicamente, esses caras surgiram depois do período da Guerra Civil Americana, porque esses latifundiários perderam suas terras, perderam muitas coisas durante a Guerra Civil, e aí surgiu esse levante popular contra a libertação dos escravos. Até porque os escravos eram principais e fundamentais nesse modelo escravocrata latifundiário dos Estados Unidos da parte sul. Abraham Lincoln liberou os escravos, só fez isso porque ele tinha interesse econômico por detrás, ele queria ganhar e os escravos foram mão de obra, mas isso é uma outra história. A gente tem aqui a libertação dos escravos na Guerra Civil e esses caras ficaram revoltados com isso. E essa revolta continuou perdurando por muito tempo e perdura até hoje. Então a gente tem a Ku Klux Klan, esse surgimento, então esses personagens nefastos e infelizmente reais aparecem no romance. A gente vai ter a Segunda Guerra Mundial e a crise de 29. Durante a crise de 29, os Estados Unidos deu uma baita quebrada, então basicamente quase que houve escambo, e vocês podem me ver falando mais sobre isso na resenha de Só é pra Todos, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então a crise de 29 basicamente foi esse momento histórico em que as pessoas tinham dificuldades financeiras gravíssimas, e foi quando a Edith e a Ruth abriram um café. Em 1929, inaugura esse café, ao mesmo tempo tem a Grande Depressão dos Estados Unidos, que só vai melhorar durante o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1940. Leva muito tempo até lá, e a narrativa vai acompanhando esses personagens durante o decorrer desse tempo. Não menos importante, ela vai até 1980, em que você já tem uma ascensão do feminismo, e isso vai ser discutido no romance. Então, dentro desse romance, a gente tem uma estrutura de capítulos curtos que intercalam períodos históricos e também informações a respeito de personagens que viviam na Parada do Apito através da Dot, que é uma mulher que trabalha no correio e escreve remessas para toda a população para saber o que está acontecendo na Parada do Apito. Isso significa dizer que a Parada do Apito, principalmente o café, é o protagonista desse romance, o que faz com que a gente perpasse por diferentes personagens, diferentes problemas sociais, diferentes pessoas. Então, o que é chave nesse texto é a diversidade. E a sutileza que a Fannie Flagg vai trazer essa diversidade. Então, vamos falar sobre diferentes diversidades dentro desse romance. A primeira, e eu acho que é a mais destacada do título, principalmente porque se passa no Alabama, que é sul dos Estados Unidos, é a questão racial. A gente vai perpassar por diferentes questões no quesito racial. Desde o colorismo, a questão do trabalho negro, que é muito mais intenso e é muito mais problemático do que o trabalho branco. A gente vai passar pela segregação racial com a Ku Klux Klan. Por exemplo, os negros trabalhavam no café, mas eles não poderiam frequentar a porta da frente do café, então eles só podiam ir por detrás. A gente vai ter a discussão sobre a questão racial entre negros no romance, e isso é muito interessante. A gente vai ter diferentes classes sociais de negros na estrutura, e a gente vai ter muita coisa sobre a questão racial. E isso é muito interessante porque vai pegar diferentes pontos de vista a respeito disso também. Não menos importante, a gente vai falar sobre a questão do feminismo. E é muito legal que a primeira coisa que a Evelyn diz pra gente é que o feminismo foi muito atrasado pra ela. Então a gente vai ver o que acontecia com essas mulheres antes do feminismo. E a gente vai ter uma coisa interessante que é a depressão feminina, porque ela tá ilhada, os filhos dela já saíram, e ela não sabe o que fazer. E isso é um tema que vai ser abarcado, por exemplo, em As Pequenas Alegrias, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Então ela vai falar sobre a questão da mulher, a depressão, ela vai falar sobre a maternidade, ela vai falar sobre a velhice através da Nini, ela vai falar sobre todas as relações e construções da mulher e principalmente a violência doméstica. E não menos importante, ela vai também traçar o abuso e a violência sexual sofrida por mulheres negras. E entra tanto na temática racial quanto na temática feminista dentro deste romance, que é muito completo. Com isso da Ruth, a gente vai ver que ela vai aceitar a violência porque ela acredita que precisa sofrer violência, porque a religiosidade, e isso é incutido aqui no romance, vai dizer pra ela que os sentimentos que ela tem pela Edith são erradíssimos, e aí a gente vai entrar nessa questão da culpabilização do LGBT, que não acha que é natural ou normal ter sentimentos para uma pessoa do mesmo sexo. E aqui o romance vai trabalhar isso muito bem. Então a Fannie Flagg vai pegar todas as discussões dos nichos LGBT, do feminismo e até da questão racial, principalmente da questão racial, do LGBT nem tanto nesse quesito, mas do racial principalmente, e vai discutir durante esse romance. E é muito bonito como ela vai fazer essa diversidade. E essa diversidade, ela vai entrar até na questão de deficiência física e mental. A gente tem o Albert, que tem síndrome de Down, e ao mesmo tempo a gente tem o Buddy, que tem um braço faltando. Então é muito interessante como esse romance vai intercalar diferentes diversidades e vai trazê-las todas muito coerentes. Não menos importante, aliado ao contexto histórico, como a crise de 29,
e também a Segunda Guerra Mundial, trazer as perdas da Segunda Guerra Mundial, bem como os ex-soldados que não conseguiram voltar a se alinhar ao tempo histórico que eles vivem, à sociedade que eles viviam, e principalmente os sem-teto em relação à crise de 29. Então o romance, ele vai perpassar por tantas coisas, uma infinidade de coisas que vale muito a pena você aproveitar. E não fica só na questão do conteúdo de diversidade. O romance em si, os gêneros que ele abarca e ele aborda são múltiplos, porque o que a Fanny Flagg tenta fazer nesse romance é trazer a vida cotidiana. A vida cotidiana de alguém que mora no Alabama de 1930 a 1980. A gente vai ter discussões de cunho social, a gente vai ter discussões de cunho religioso, a gente vai ter discussões de cunho psicológico, a gente vai ter uma infinidade de discussões nesse título. Então, é muito legal como a Fanny Flagg ela consegue trazer isso tudo de uma forma muito simples e de uma forma muito sutil. Não menos importante, ela vai fazer uma mistura de gêneros. Ela vai trazer um romance histórico junto com uma investigação policial, ao mesmo tempo vai intercalar uma narrativa de terceira pessoa com uma narrativa de primeira pessoa, uma narrativa pela narrativa e outra uma narrativa contada pelo ponto de vista de um personagem específico. Então ela vai fazer uma brincadeira dentro desse título que é simplesmente sensacional. Não dá pra deixar de comentar tudo isso. E o mais importante, e eu acho que o que deve ser comentado, é que a gente vai ter um romance lésbico implícito. A Edith e a Ruth são muito bem aceitas pela família. Inclusive o nome Tree Good faz muito sentido porque é o fio da bondade. Então são essas pessoas que são boas e elas vão seguir esse fio porque elas são dessa mesma família. Ela vai ser muito bem aceita. A família aceita que a Edith é diferente de todo mundo e ela sabe o que quer. E elas sabem que elas não são só amigas, e isso é muito interessante dentro do romance. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter essa culpabilização, a gente vai ter essa implicitude, porque as pessoas na época não aceitavam, mesmo em 1980. Então é muito interessante como a Fanny Flagg vai trazer um romance brilhante, muito sensível e, ao mesmo tempo, implícito. E fica claro pra gente que elas são um casal, e, ao mesmo tempo, isso não é explícito, mas não é explícito porque as pessoas não aceitavam. Então ela faz uma crítica quando ela traz isso, e é muito bonito como ela faz. Então esse é um romance muito completo e muito complexo, que vai falar de diferentes pessoas com diferentes percepções de vida, e ao mesmo tempo, todas essas pessoas, indiscutivelmente, elas passam pelos mesmos problemas de aceitação, pelos mesmos problemas de saberem quem elas são, pelos mesmos problemas de serem seres humanos. E quando a Fanny Flagg mostra todas essas dificuldades sociais ocasionadas por uma estrutura social patriarcal, machista e homofóbica, ela consegue fazer com que a gente perceba que essa estrutura não faz sentido nenhum. E a Edith é uma personagem muito revolucionária, muito bem feita, e ela é o complemento ideal e perfeito para Ruth. E é muito lindo como esse romance se dá e como todas essas pessoas se relacionam. Fazendo o resumo de O Incrível Garoto da Parada do Apito, a continuação de Tomates Verdes Fritos, a gente vai ter como protagonista, ou melhor, como personagem que a gente mais acompanha, o Bud. O Bud é o filho da Ruth, que foi criado por mais tempo pela Edith por causa dos acontecimentos que se passam no Tomates Verdes Fritos. E aí eu vou deixar isso bem implícito pra quem já leu Tomates Verdes Fritos. Mas basicamente durante esse romance aqui a gente vai acompanhar a dificuldade desse personagem de reencontrar a Parada do Apito. E é bem legal como isso vai se dando, principalmente porque a narrativa é intercalada. Passagens da Dot comentando alguma coisa, e também o passado, o que aconteceu com esses personagens. Então isso basicamente é uma ode ao passado. E aí, dentro desse romance, a gente vai rever a Evelyn e como a Evelyn vai encontrar com o Bud, que eu acho que isso aqui é o principal desse título. Fazendo a análise de O Incrível Garoto da Parada do Apito. Bem, como eu já falei bastante sobre Tomates Verdes Fritos, então se você chegou aqui, você já deve ter passado por lá, eu não vou me estender muito no que já foi dito lá. Então, basicamente, o período histórico aqui central vai ser 2008. E 2008 a gente tem uma grande crise mundial que os Estados Unidos sofreu bastante, que vai acabar aparecendo nesse romance e vai ser importante para alguns contextos e realidades daqui. Isso é o máximo e o que eu me limito a dizer. A gente vai encontrar com muito mais força o que acontecia com a Evelyn, a depressão da Evelyn como uma mulher casada. Não que em Tomates Verdes Fritos isso não seja utilizado, porque é muito utilizado, mas aqui a gente vai ver isso com a Ruth, que é a filha do Bud. E aí a gente vai ver essas mulheres de meia idade reconstruindo suas vidas depois de alguns problemas. Isso é muito legal. Não menos importante, a gente tem a mudança geracional. E quando eu falo de mudança geracional, a gente vai ter um personagem masculino que
vai ser muito mais feminino do que a personagem feminina. A gente vai ter a mudança da carta pro e-mail, a gente vai ter a mudança de gerações mesmo, de pessoas de uma geração para outra, a percepção dessas diferentes gerações. Então esse é um livro que vai tratar sobre as diferentes gerações, a mudança do tempo, mas mesmo assim que a gente sempre volta para o passado, que a gente vive num tempo cíclico. E isso é muito legal dentro do romance e ele acaba sendo uma ode não só aos personagens, mas à memória da própria parada do apito. O que eu acho muito legal. Esse romance aqui, por mais que Tomates Verdes Fritos seja um romance muito completo, ele casa muito bem após a leitura. E eu digo isso porque eu fiquei com um vazio tremendo depois de ler Tomates Verdes Fritos, que foi preenchido por esse livro. Então, eu gostei bastante da experiência de ter alguma coisa logo em seguida para fazer aquele quentinho no coração. E por mais que ela não aborde a diversidade como ela aborda em Tomates Verdes Fritos, aqui ela deixa muito claro e muito explícito que a relação da Edith e da Ruth não era só uma amizade. Ela deixa bem destacado que era um romance entre as duas. Então isso foi uma das coisas que eu achei mais legais desse título, e a gente vai acompanhar a velhice da Edith, que foi uma coisa bem interessante. E a gente vai acompanhar como as pessoas elas se afastam no decorrer do tempo, mas mesmo assim elas preenchem o coração umas das outras, mesmo quando elas não estão totalmente perto. Outra coisa que vai ser abordada aqui, eu acho que com mais força do que no outro romance, é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Aqui a gente vai ver o desenvolvimento da Evelyn, principalmente como empreendedora, e isso foi uma coisa que me agradou muito, e da própria Ruth. Como a Ruth deixou de ser aquilo que ela queria para se tornar mãe. E não menos importante, que eu acho muito legal desse romance, é a sátira em relação à gourmetização. A Fanny Flagg, pra quem não sabe, ela é uma comediante, então ela, durante o livro, faz a gente rachar de rir e ao mesmo tempo chorar. E ela consegue fazer essa mescla muito bem. Não que eu tenha chorado com Tomates Verdes Fritos nem com esse, mas deu vontadezinha às vezes, viu? E isso acaba casando muito bem com o romance e com tudo que ela tá propondo pra gente. Então esse é um romance principalmente que vai falar sobre a mudança do tempo, a passagem do tempo, a mudança das gerações. E isso foi o que mais me cativou aqui, porque a gente vê a diferença perceptual das diferentes pessoas, de diferentes classes sociais, diferentes personalidades e tudo. A Fanny Flagg, ela consegue fazer tudo de uma maneira tão delicada e ao mesmo tempo de uma maneira tão concisa e coerente com a realidade, que esse romance se torna não só um excelente complemento, mas incrível também. Não tão complexo quanto Tomates Verdes Fritos, mas tão divertido quanto. Agora eu quero falar dessa edição aqui. Como vocês podem ver, uma capa combina com a outra e eu gostei muito disso. Essa parte aqui da capa é em alto relevo, a parte do incrível garoto da Parada do Apito parece que é mais alto relevo do que o Tomates Verdes Fritos, mas ambos são. E a diagramação, ela é muito confortável, tanto em um quanto em outro. Eu vou abrir aqui que fica mais fácil. Então, ela é muito confortável e eu super recomendo pra vocês as edições físicas por causa disso. Até porque elas combinam e ficam lindas na estante. Mas você também pode adquiri-las em e-book. A tradução de uma é da Vera Caputo e da outra é da Ana Guadalupe. E ambas as traduções, elas são bem legais. Inclusive na questão das passagens de referências do inglês, eu gostei bastante. Foi uma tradução que eu achei bem legal. E, inclusive, eu quase não encontrei erros. Aí eu já não sei se eu não encontrei erro porque não tinha ou se eu não encontrei erro porque eu tava muito empolgada. Porque isso aí existe uma possibilidade. Enfim, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, principalmente se eles querem reler um romance de diversidade completo, de todas as referências e todas as camadas. Esse título é imprescindível para você ter na sua estante. Também eu vou deixar pra vocês aqui o meu link da Amazon, que vocês podem me ajudar a crescer sem pagar mais nada por isso. E você pode comprar tanto físico quanto e-book desses dois romances. E vale destacar que você também pode encontrar a gente nas outras redes sociais, desde o nosso site ao nosso podcast. Também você pode encontrar a gente no Instagram, Grupo Caneta Tinteiro, tanto no Instagram quanto na Twitch. E você pode ajudar a gente no Catarse, porque você vai ajudar a gente. E você pode participar, inclusive, da leitura coletiva que vai ter agora em agosto de Tomates Verdes Fritos, que a gente vai conversar bastante. E você ainda também pode ter material extra com vários conteúdos a respeito de Tomates Verdes Fritos. Então é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!